É o seguinte, o portal UOL publicou 2 matérias dizendo que o Flamengo impediu a entrada de sua equipe de reportagem no CT do Ninho do Urubu na manhã de ontem, e o fato voltou a se repetir na manhã desta sexta-feira lá pelos lados da Gávea. De acordo com as matérias, o Flamengo liberou a presença da imprensa na parte inicial dos treinos e só o UOL foi barrado, tá? A gente vem acompanhando essa polêmica toda. A ação do clube aconteceu após a publicação de uma matéria em que o engenheiro eletricista José Bezerra diz ter visto o CEO Reinaldo Belotti ordenar a retirada de partes de uma instalação elétrica problemática. A ação alteraria a cena do incêndio no Ninho enquanto a perícia ainda acontecia. O clube programou mais um treino para o sábado. Neste período, há também a promessa de uma entrevista coletiva. O UOL diz que procurou o Flamengo e aguarda diretamente um posicionamento oficial sobre os motivos de o veículo ter sido impedido de entrar. O clube se manifestou apenas por nota oficial em seu site, e a Associação Brasileira de Imprensa, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro e a Federação Nacional dos Jornalistas emitiram nota repudiando a atitude da diretoria do Flamengo, que impediu que a equipe do UOL acompanhasse o treino. Nós temos aqui a nota oficial da Associação Brasileira de Imprensa. A Associação Brasileira de Imprensa, em seus 115 anos de existência, sempre se posicionou firmemente a favor da democracia e contra qualquer cerceamento à liberdade de expressão e ao exercício da função jornalística. Dessa forma, repudia a atitude da diretoria do Flamengo, que barrou a entrada da equipe do UOL para assistir ao treino do Flamengo. O clube liberou a entrada da imprensa, mas barrou apenas a equipe do UOL e não deu uma justificativa oficial para essa atitude. Fecha aspas. Vanderlei, Flávio, Nilson, Piperno, o que dizer sobre essa situação toda? Aconteceu ontem, hoje voltou a se repetir lá no CT do Ninho do Urubu. Bom, parece que já há também a nota oficial do Flamengo. Depois alguém vai falar sobre isso na produção, o Kaique talvez, falando os motivos do Flamengo e encerrando, anunciando que também está indo para a Justiça, levar esse caso para a Justiça. Enfim, a manchete é: o Flamengo barra o UOL novamente dos seus treinamentos. E as entidades jornalísticas repudiam o boicote. Primeiro, que eu acho que as entidades jornalísticas fizeram muito bem em repudiar o boicote. Está errado o Flamengo, acho que foi um tiro no pé. O Flamengo não deveria ter feito isso. Eu só quero lembrar que nós já tivemos, recuando no tempo, e não muito, e também em tempo bem próximo, vários casos de repórteres e empresas de comunicação pelo país todo sendo boicotados, os repórteres e as empresas, por vários clubes, e que enfrentaram, tanto os repórteres como algumas empresas, enfrentaram esses episódios, digamos, sem essas justas manifestações dessas entidades jornalísticas. Então, se esse for o padrão de se manifestar duramente, eu concordo. E acho que o Flamengo errou muito em fazer isso com os profissionais do UOL. Mas não é alguma coisa isolada. Vários profissionais foram. Quando não gostam de alguma coisa, impede o profissional de participar, inclusive, de entrevistas coletivas. Marginalizam as perguntas que esses profissionais fazem, entram as perguntas de outros profissionais e não entram as perguntas dos profissionais que entram em rota de colisão. Até mesmo alguns microfones de emissoras foram, digamos, impedidos de entrar em entrevistas, não é? Então eu só quero lembrar isso, que eu acho que essas manifestações das entidades jornalísticas deve existir também, deveria ter existido nesses episódios. Espero que todas elas fiquem bem atentas em episódios futuros para que se manifestem, porque essas manifestações são importantes, têm peso. É isso que eu queria dizer. E eu acabei de receber aqui a nota oficial do Flamengo sobre o assunto. A nota é extensa e eu recebi aqui, ó.
O Clube de Regatas do Flamengo vem se posicionar sobre a sua negativa de permissão de entrada da equipe de cobertura diária do UOL no seu centro de treinamento. Esta decisão se deve ao fato de que foi esta mesma equipe do UOL, responsável pela cobertura diária do Flamengo, que produziu a matéria mentirosa e irresponsável, sem base em nenhuma prova documental e divorciada de todos os elementos de prova constantes do processo criminal sobre o incêndio no Ninho. Esta matéria foi publicada tendo como base unicamente afirmações colhidas de um sabido desafeto do Flamengo, uma pessoa que está sendo processada pelo Flamengo em razão de já ter feito anteriormente outra denúncia mentirosa. Neste outro caso, quando foi criminalmente cobrado para mostrar qualquer prova sobre a denúncia, nada apresentou. O UOL, ao comunicar o Flamengo sobre a reportagem que pretendia fazer propositalmente, deixou de informar sobre pontos relevantes da acusação que viria a publicar, impedindo assim que o clube pudesse rebater detalhadamente e com provas as mentiras sacadas contra ele. Num segundo momento, quando a matéria foi publicada e o Flamengo conheceu o teor completo das acusações, o clube pôde provar, por meio de diversos documentos, a total falsidade da matéria. Por esta razão, foi solicitada a retratação do UOL sobre a matéria mentirosa publicada. Para nossa total surpresa, isto foi negado pela empresa. A imputação de fatos graves e criminosos ao Flamengo, após mais de 4 anos do incêndio no Ninho do Urubu, feita sem qualquer base documental e ainda com a recusa da retratação em razão da extensa e comprovada refutação dos fatos, levou o clube a processar criminalmente os responsáveis diretos pela matéria caluniosa. O processo criminal está em vias de ser ajuizado. Da mesma forma, o processo civil está em fase final de redação e será ajuizado nos próximos dias contra o UOL e os responsáveis. Diante disso, o Flamengo, enquanto não houver a retratação e o reconhecimento de que a matéria foi infundada, não irá admitir a entrada e a permanência em suas dependências de uma equipe de jornalismo que produziu matéria fake, atacando de forma irresponsável a instituição Flamengo. É importante destacar que a restrição descrita acima diz respeito tão somente à equipe de cobertura do dia a dia do clube, não sendo extensiva aos colunistas e cronistas que sabidamente não participaram das caluniosas alegações contra o Flamengo. Por fim, registre-se que o Flamengo está aberto a qualquer crítica que seja feita pela imprensa contra o clube e seus gestores. Elas, quando pertinentes, são salutares e podem ajudar a corrigir rumos. O que não se pode aceitar é vermos uma falsa, irresponsável e intempestiva imputação. Tá? E, portanto, a nota do Flamengo, o posicionamento do Flamengo oficial, tá? Muita gente cobrando desde ontem essa nota do Flamengo e acaba de sair. Tá? E, portanto, sobre essa polêmica toda, Flávio, Piperno, Nilson, UOL contra o Flamengo. Por conta no entender do Flamengo é uma matéria falsa. Agora precisa ver se é mesmo. Não fica Foi para a justiça. Foi para a justiça. Quem vai decidir se é a matéria falsa ou não é a justiça. Então o Flamengo está se defendendo que no entender do Flamengo foi feita uma matéria falsa e o Flamengo bloquearia esses rapazes, esses jornalistas que fizeram a matéria, não é isso? Isso que eu entendi? Então, eu não fico nem do lado do Flamengo nessa história não, porque é a justiça que tem que decidir se essa matéria foi falsa ou não foi falsa, né? É uma questão da justiça decidir. Se está na justiça, a justiça que decida, né? Eu acho que qualquer tipo de cerceamento não é positivo. Qualquer tipo de cerceamento, eu não aprovo não é positivo. Mas o Flamengo tomou essa decisão. A casa é dele. Tem isso também, né? A casa é dele. Dentro da sua casa, você autoriza a entrar quem você quer. Quem você não quiser, você pode não autorizar a entrar na sua casa. Eu não gosto disso. Eu acho que numa questão de um clube, né? O clube não deveria fazer esse tipo de cerceamento. No entender do Flamengo, ele está certo em fazer, porque ele entende que a matéria que foi feita foi uma matéria falsa. E aí inclusive diz que outros elementos teriam entrada livre dentro do centro de treinamento. É isso?
Não é contra o órgão de imprensa, e sim contra aqueles profissionais específicos. Contra os profissionais. Então a justiça... Acho um erro. Eu também acho um erro. Acho um erro fechar a porta para os profissionais. Eu acho. A atitude que o clube tinha que fazer, ele já anunciou que está fazendo. Foi para a justiça. Foi para a justiça, está processando em duas frentes. É um direito que o clube tem, se sentiu incomodado ou alvo de uma notícia que não é verdadeira. Tudo isso está perfeito. Concordo. Agora, impedir, eu acho que é um erro. Cercear, né? Cercear. Ele tá querendo se trocar o repórter. Pode entrar. Pode entrar. Eu não acho legal isso. Eu lamento que tenha acontecido isso. Aqui tem uma manifestação do Eduardo Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo entre 2013 e 2018. Não vejo como positiva a decisão de impedir a presença do UOL nas instalações do clube. O UOL apenas cumpriu o papel que cabe à imprensa ao veicular uma denúncia que merece ser apurada, até para que possa ser descartada em casos de improcedência. Então, quer dizer, um ex-presidente do Flamengo não está concordando. O ex-presidente. O cara, né? O cara responsável pela virada do Flamengo, né? O Flamengo é uma coisa antes e outra coisa depois dele. Então, ele não concorda com essa decisão da diretoria atual. Flávio, sobre esse assunto, o que dizer sobre essa situação? O UOL se posicionou daqui, o Flamengo se posicionou de lá, o Flamengo já acionou o UOL na justiça e o Flamengo ainda assim impediu a entrada desses profissionais. E deixou claro que são esses profissionais que fizeram a matéria, né? Os profissionais que, em tese, também participam do núcleo diário da cobertura do Flamengo. Flávio. Todos nós, em tese, não queremos que ninguém seja cerceado no seu trabalho. Todos nós. E todos nós também entendemos que a casa é do Flamengo, ele coloca lá quem ele quiser. Mas eu também acho que, dependendo do caso, repercute, dependendo do caso, não repercute. É meio esquisito isso, né? No nosso meio. Então, sabe, eu vou nessa de... Cada um... A empresa que foi... Não foi empresa, os profissionais têm o direito de reclamar, tá ok. Eles têm o direito constitucional de trabalhar. E o clube tem a casa dele e ele não coloca lá quem ele quiser. E é estranho realmente isso que o Vanderlei colocou aqui, né? A gente conhece muitos casos de cerceamento de trabalho. E aí, por opinião até, e sem nenhum tipo de repercussão. Então, não vou entrar de cabeça em lado nenhum, não. Sinceramente, acho que é um problema do trabalho. São coisas que acontecem no nosso trabalho. Acho que os profissionais podem fazer o trabalho sem ir lá. E o clube também está no direito dele de não aceitar os caras, mas não fica uma coisa simpática. Teoricamente não é uma das coisas mais... Eu não teria feito isso porque eu acho que não é legal para o clube. Agora eu não sei exatamente o que aconteceu, se é verdade, se é mentira e tal. Já entrei mais de cabeça em algumas questões, sabe? Então fico na minha aqui. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan. Para você, Piperno, sobre esse assunto, o UOL, Flamengo... Para você, Piperno. Eu acho que a medida de cercear alguém ela é muito ruim. Eu acho que o Flamengo ele toma uma atitude correta quando ele, ao entender que a matéria tinha erros, acusações não comprovadas pelos fatos e tal, ele foi lá e procurou, enfim, a justiça. É o caminho natural para quem se sente ofendido. Então, o Flamengo se sentiu ofendido, agredido, ele foi lá e tomou aquele caminho que ele achava natural. Quando ele vai e anuncia o cerceamento do trabalho de alguém, aí eu acho que ele erra. É a casa dele, tem todos esses aspectos, em tese também teria esse direito, mas isso é uma mensagem ruim, porque também passa aquela mensagem de que, puxa vida, quem fizer algo que supostamente me agrida, com a qual eu não concorde, vai correr esse mesmo risco. Porque, como o Wilson falou, a justiça vai lá decidir quem está certo ou quem está errado, se é o acusador ou se é o clube acusado. Mas eu acho que quando o Flamengo se adianta em relação a isso, ele aponta para uma direção ruim. Agora, quando ele busca a justiça, está no direito dele. E uma outra coisa, o Flamengo poderia, inclusive, adotar como medida em relação a isso, se negar a conversar com o veículo. Ou seja, olha, a partir de agora, nenhum funcionário, nenhum diretor, nenhum executivo do clube vai conversar com vocês, porque a gente discorda do encaminhamento do tratamento que vocês têm dado. Agora, vocês podem continuar frequentando, assistindo às coletivas, vendo treino e tal, mas o Flamengo não conversa mais com vocês. Seria um outro caminho.
Mas estamos falando aqui do Flamengo, também tem uma declaração do Zico sobre a troca, Dorival, Vitor Pereira, que a gente vai abordar na nossa programação esportiva. É um assunto muito sério, né? Esse do UOL com o Flamengo, e a gente espera que as duas partes possam resolver na justiça, né? É o que a gente espera, e que, como disse o Vanderlei, eu concordo com o Vanderlei nesse sentido, né? Que se resolvam na justiça e que os profissionais possam trabalhar normalmente, né? Enfim, é o que eu penso.